Turma, então, ó, agora a física moderna, né? O que você precisa saber para resolver alguns exercícios, ou na grande maioria, o que mais cai em vestibular, tá? Vamos entender o que são fótons de luz, tá? Começar com Albert Einstein, que ele descobriu que a luz se propagava e as medidas de energia eram captadas de modo descontínuo. Então, entendeu-se como pacotes de energia. Então, o fóton, né, é um pacote de energia que se propaga, tá? Esses pacotes de energia são os fótons, tá? Aí, a energia de um fóton, que são esses pacotes de energia, que é um fóton, ele tem uma energia que é chamada de quanta. Daí vem o nome física quântica, tá? Medindo as energias. A energia de um fóton é dada da seguinte forma, né? Associada à frequência de vibração, a frequência, né, dessa onda, dessa energia, ou a frequência de vibração dessa partícula, é proporcional a tem uma constante de proporcionalidade chamada constante de Planck. Então, constante de Planck, tá? Essa constante de Planck, ela vale aproximadamente 6,62 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, tá? Essa é a constante de Planck. Então, o que você precisa entender? A energia de um único fóton é calculada dessa forma. Se você pega, por exemplo, a frequência do violeta, se você pegar a frequência do violeta, a frequência da onda da luz violeta, multiplicar pela constante de Planck, você vai ter a energia de um único fóton. Isso que é importante você saber, tá? Aí, o que acontece daqui se forem N fótons, vários fótons? Então, você teria que fazer a energia igual a constante de Planck vezes a frequência, e aí vem um Nzinho aqui, que são o quê? N fótons, tá? Já é para N fótons. Então, que fique bem claro, a energia de um único fóton é dado por essa fórmula, tá certo? Então, aí que tá. Vamos falar agora de efeito fotoelétrico. Turma, então vamos falar assim sobre agora o efeito fotoelétrico. Veja bem, imaginem aqui uma placa metálica, tá? Cada metal tem a sua frequência determinada. Então, este metal, o que na verdade é um metal? Vamos pensar primeiro nisso. Você tem aqui o núcleo do átomo, pensando na molécula. Você tem aqui o núcleo, né? O núcleo, tá? O que tem dentro do núcleo de um átomo? Nós temos os prótons e os nêutrons, certo? Os nêutrons são partículas de carga nula e os prótons carga positiva. Ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera. A eletrosfera.
eletrosfera. Tá? Pensando no micro, né? No microcosmos, vamos dizer assim, só para completar isso, é necessário você também saber isso, que existem duas forças necessárias que explicam esse agrupamento do núcleo, ó, de prótons e nêutrons, que é chamado de força forte. Força forte. É a força, né, é a explicação que se dá para que isso fique grudado um no outro, tá? A eletrosfera, os elétrons que estão vibrando em torno do núcleo, eles estão presos pela força chamada força fraca, tá? Isso é para o microcosmos. Depois nós vamos ver para o macrocosmos que essas forças são gravitacionais, né? Magnéticos e elétricos. Aqui nós temos as forças atômicas, né? Do microcosmo. Aí o que aconteceu? Eu pego e mando, tem a incidência aqui de uma onda luminosa por isso que chama efeito foto, né, que tem a ver com luz, elétrico, uma onda luminosa de determinada frequência. Isso é importante você ir acostumando. Tá? Tudo bem, uma frequência F. O que acontece? Se essa energia, tá? Se a energia aqui de um fóton, porque aqui você tem a luz, você tem o fóton, né? Se a energia desse fóton, tá, for igual à energia do elétron para que ele fique preso no núcleo, tá? Esse elétron não vai ser arrancado dessa placa. Porque qual é o objetivo do efeito fotoelétrico? Você vai realmente arrancar o elétron dessa placa. O que acontece quando você arranca o elétron de uma placa? Você faz o quê? Diminuiu uma carga elétrica, já cria uma diferença de potencial, você cria uma corrente elétrica. Certo? Daí o efeito fotoelétrico. Tem vários aparelhos que utilizam o efeito fotoelétrico, eu vou também dar esses exemplos. Agora veja bem, a energia do fóton, né, ela tem que ser, tem a energia do fóton, tá? Mas, o que eu tenho que fazer? Eu vou até mudar isso aqui. Para um pouquinho de gravar que eu vou só uma. Aí você tem então, turma, vou tirar esse sinal positivo, vou organizar melhor aqui de uma outra forma. Ó, a energia do fóton que vem, que é calculado, como é que eu calculo essa energia de um fóton? Constante de Planck, já vamos fazer exercício disso, vezes a frequência dessa onda, tá? O que eu preciso fazer para arrancar o elétron daqui? Eu preciso superar essa força, né, através da energia, que é chamado trabalho, força vezes deslocamento é energia, não é? Então eu preciso superar essa energia, que é chamada energia de trabalho. Então eu preciso a energia do fóton, ela tem que ter a energia, isso daqui é trabalho mecânico mesmo, trabalho mecânico, mas o que vai sobrar, né, se eu der a energia do fóton superando esse trabalho? Eu vou ter que dar uma energia maior do que o trabalho e vai sobrar o quê? A energia de movimento, que é a energia cinética. Por isso que ele será arrancado, né?
Aí eu digo para você, qual é a energia cinética? Quer dizer, o que sobrou para o elétron para que ele seja arrancado? É a energia que ele recebeu menos a energia necessária para arrancar ele dessa situação aqui, de atração, né? De atração que existe com ele, o elétron e o núcleo, tá? Então, a energia cinética, nós vamos fazer um exercício agora, é simplesmente a mesma equação que a gente usa na mecânica, é mv² sobre 2, tá? Então nós temos uma energia de fixação, que é essa energia, esse trabalho mecânico para arrancar o elétron, mais a energia cinética necessária para ele ser arrancado, para ele sair com uma certa velocidade, né? O elétron sai daqui com uma certa velocidade, ok? Então a energia que ele vai receber é a energia do fóton. Agora é importante que para você arrancar o elétron, você tem que pensar nisso aqui, ó. É numa determinada frequência que você vai arrancar o elétron, tá? Então nós vamos montar agora um gráfico da frequência para cada metal. Então eu tenho aqui um metal, por exemplo, você tem o alumínio, você tem o sódio, você tem o cobre, seja lá o que for. Para cada metal tem uma frequência característica para que ocorra o efeito fotoelétrico, tá? Nós vamos organizar isso agora em cálculos e nos exercícios. Turma, então, só para completar o que eu estou falando antes da gente fazer exercício, a energia do fóton, para que você possa arrancar o elétron, ele tem que ser maior que esse trabalho, também conhecido como função trabalho, tá? Usando a fórmula, nós temos constante de Planck vezes a frequência maior do que o trabalho. Isso é uma condição para que o elétron seja arrancado. Na hora que essa energia, que é maior que o trabalho, fez com que o elétron fosse arrancado, ele adquire a energia cinética. Então esse resíduo de energia vai ser usado na energia cinética, aí ele adquire uma velocidade, tá? Então, o que se calcula, se pede, é que a frequência para que ele seja arrancado é a função trabalho dividido pela constante de Planck, tá? E aí você fala assim, professor, para que serve essa fórmula? Quando que eu vou usar isso? É assim, ó. Eu dou aqui uma lista de vários metais. E para cada metal, alumínio, cobre, zinco, ferro, seja lá o que for, eu tenho aqui as frequências características. Frequência 1, frequência 2, frequência 3, frequência 4 e assim por diante. Tá? Aí ele dá a função trabalho necessário para cada metal. Ele deu aqui a função trabalho de cada metal, né? Aí você vai pensar, qual é a... Então ele deu aqui uma tabela com a função trabalho. Trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, tá? Trabalho 4, trabalho 5. Então ele deu aqui esses valores de trabalho. O que que eu faço? Eu pego esses valores, divido pela constante de Planck e vou ver qual é maior que isso. Vamos supor que aqui tenha dado 2. Você vai ver qual frequência é maior que 2. Estou falando o número 2 para facilitar, né, a ideia do cálculo. Vamos supor que 2 vezes 10 elevado a expoente 20, 18, 17, sei lá, 14. Né? Pode estar na faixa do visível ou na faixa do invisível. Então eu tenho aqui uma função trabalho, ele deu os valores das energias, dos trabalhos, tá? Claro que o trabalho é em joule, né? Energia. Aí você divide pela constante de Planck, porque aqui o trabalho, né? Só para você lembrar, isso aqui é em joule, né? O trabalho é energia, tá? Vai dar em joule aqui, ó. Você tem aqui a tabela de trabalho e a tabela de frequência. Aí o trabalho é joule. Aí você dividiu pela constante de Planck, aquele lá, 6,62 vezes 10 elevado a menos 34, fez a conta e achou um valor aqui, não achou um valor? Você pegou um valor, vamos supor, 2 vezes 10 elevado a 30, sei lá.
Aí a frequência que for maior que 2 vezes 10 a 30, você vai poder usar. Então ele fala qual dos metais você pode usar para que dê o efeito para que realize o efeito fotoelétrico, para que o negócio funcione, para que aquele equipamento funcione utilizando o efeito fotoelétrico, tem? Então você vai pegar a frequência que for maior que essa daqui que você calculou, essa relação W pela constante de Planck, tá bom? Turma, então esse gráfico é um gráfico característico do efeito fotoelétrico. Veja bem, eu quero que você entenda, primeiro visualizando que a frequência da luz incidente está associada à energia cinética adquirida pelo elétron arrancado. Então, de novo, a frequência de luz incidente no metal, na placa metálica, está associado à energia cinética do elétron. Então você tem que entender que não é a intensidade da onda, é a frequência associada à energia cinética do elétron. Quando você aumenta a intensidade de luz, você aumenta a quantidade de elétrons que são arrancados. Pensa assim. Ó, então de novo. Quando você aumenta a intensidade da luz, você aumenta a quantidade de elétrons arrancados. Mas a frequência da luz é que está associada à energia cinética do elétron. Então, não é porque você aumentou a intensidade da luz que vai aumentar a energia cinética do elétron. Isso que o examinador quer que você entenda. Ele quer que você entenda, e acredito eu, pelo gráfico aqui, dá para você primeiro memorizar isso. Ó. Frequência é que está associada à energia cinética do elétron arrancado. E não a intensidade de energia. Não a intensidade de onda. Tá? Veja bem que se você tiver aqui nessa frequência mínima, olha, o elétron não será arrancado. Olha como é que você vai interpretar esse gráfico. Ó. Se você tiver na frequência mínima de onda, você não arranca o elétron, a energia cinética é zero. E é a partir daqui que a gente calcula a função trabalho, que é a energia mínima para que eu arranque o elétron, né? Então, primeiro o elétron tem essa energia de fixação, vamos dizer assim. Se você superar isso daqui, você consegue arrancar. E essa sobra é a energia cinética. E que a energia cinética está associada à frequência e não à intensidade de onda. Beleza. Primeira coisa que eu quero que você pode memorizar assim, é que este ângulo aqui de inclinação dessa reta, pegando aqui um triângulo retângulo, ó, pegando aqui o triângulo, esse triângulozinho retângulo, né? Essa relação essa relação aqui, essa inclinação da reta, na verdade é a constante de Planck, tá? Então a tangente de θ, essa tangente de θ é que é a constante de Planck. Aí você já começa a perceber, vamos pôr a valor aproximado, vamos pôr igual mesmo, que não vai mudar nada, né? Daí você começa a entender de onde vem essa constante de Planck, tá? Vem dessa medida aqui. Então, como é que eu calculo essa tangente de θ? Ó, primeiro, vamos lembrar e entender isso aqui, ó, elétron-volt e joule. Cada elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. A pergunta do problema é, qual é o valor da função trabalho? Então, duas equações que eu quero mostrar para você. A inclinação dessa reta, e é sempre esse gráfico, tá? Não vai cair outro. Esse é o gráfico modelo para você entender efeito fotoelétrico. Então eu pego aqui, ó, 2,6 menos 2, que dá esse cateto, dividido por esse daqui. Então fica 2,6 menos 2
elétron-volt. Tá? Esse é o cateto oposto. O cateto adjacente é 7,5 menos 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Tá? Então vai ficar constante de Planck nesse caso. A gente calcula primeiro a constante de Planck, porque ele deu o gráfico. Aí você fala, ah, tá, agora eu entendi como é que se calculou. Claro, Planck fez várias medidas e usou essa constante aqui. Tá? Então eu vou fazer a conta aqui agora para facilitar para você. Enquanto isso você vai fazendo aí. Não esqueça que você vai transformar... Pode deixar aqui em elétron-volt, tá? Não tem problema. Então dá um pause aí para eu fazer a conta. Turma, ó. Então que conta que eu fiz? Eu calculei a constante de Planck de novo. 2,6 menos 2, que é o cateto oposto, sobre cateto adjacente. 7,5 menos 6 vezes 10 a 14 Hz, vezes 10 a 14 Hz, tá? Então achei a inclinação do gráfico, que é o H, que é a constante de Planck. Aí ficou 0,6 sobre 1,5 vezes 10 a menos 14, porque eu passei o 10 a 14 para o numerador, tá? Aqui, nesse problema, ele pedia a função trabalho, em elétron-volt, tá? Depois a gente transforma para joule, porque se ele pedir em joule, você também vai saber calcular. Então, o que você tem que entender? Eu calculei a constante de Planck pelo gráfico, e ó, 0,6 por 1,5 dá 0,4, tá? Veja essa unidade, ó, elétron-volt dividido por Hertz. Se eu pegar o H vezes a frequência, que é a energia do fóton, de cada fóton, você vai multiplicando pela frequência, ó, cancela Hertz e a energia vai dar em elétron-volt, tá? Porque elétron-volt é energia. Então eu vou montar a equação que é assim, ó, que na verdade é a equação de Einstein, né? Que é assim, ó. A energia do fóton, ela vai usar o seguinte, parte dessa energia vai ser usado para arrancar o elétron da situação que ele está, que é a função trabalho. E o que vai sobrar é a energia cinética. Então, essas duas informações nós vamos tirar do gráfico e vamos achar a função trabalho. Tá? Então, o que eu vou fazer? A energia é a constante de Planck vezes a frequência, igual à função trabalho que ele está querendo, mais a energia cinética. Aí eu posso pegar um desses dois pontos, porque os dois pertencem à mesma reta, então eu calculo o trabalho é igual para os dois. Tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar, na verdade, agora já que você tem esse valor aqui, eu só vou apagar essa parte aqui para fazer a conta mais espaçado, para não ficar muito apertado, senão pode ser difícil de você entender. Então eu vou apagar aqui. Então pode dar uma paradinha aí para eu apagar aqui? Só esse pedacinho. Turma, então o que eu faço? Ó, a constante de Planck, que é 0,4 vezes 10 a menos 14, vou pegar aqui a frequência, podemos pegar a frequência de 6 associada à energia cinética de 2, tá vendo? Ó? A frequência 6 associada à energia cinética 2. Tá? Olha lá. Então vai. A frequência 6 vezes 10 elevado a 14 Hz igual a função trabalho, que é o que ele está querendo, mais a energia cinética. Qual é a energia cinética? 2 elétron-volt. Tá? Então nós temos isso daqui. Aqui vai dar conta, ó, 10 elevado a 14 vezes 10 elevado a menos 14 vai dar 10 elevado a 0, que é 1. 6 vezes 0,4 é 2,4, então nós temos 2,4 igual à função trabalho
mais 2, que é da energia cinética, que é o resíduo que a gente tem que entender. O resíduo, porque aqui tudo vem da onda que vai incidir na placa metálica, ó. Tá vendo? Isso daqui que eu acabei de mostrar, o 2,4, é a energia da onda que incide na placa, certo? Essa função trabalho, ela foi aplicada uma energia, parte dela foi usada para arrancar o elétron, e o resíduo aqui é a energia cinética, tá? Então é bem simples, é bem fácil entender. Deixa eu apagar aqui. É bem fácil entender que essa função trabalho vai ser 2,4 menos 2. Então nós temos como resposta que é 0,4 elétron-volt a energia necessária para arrancar o elétron da ligação que ele tem com o núcleo, né? Se você for transformar isso daí, o trabalho em joule, se por exemplo o examinador pedisse em joule, o que você vai ter que fazer? Você vai transformar de elétron-volt para joule, você vai multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então ficaria 0,4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Vamos fazer essa conta? Dá um pause aí só para eu fazer a conta. Turma, então aqui, deu isso aqui, ó. Vou colocar para cá de novo. Ó. Então, vamos pôr para cá. Ó. A função trabalho ficou 0,4, vou multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19 para transformar para joule, tá? Isso daqui deu 0,64 vezes 10 a menos 19 joule, que eu vou usar no sistema internacional, vai ficar, vamos colocar assim, ó, 6,4 vezes 10, repare bem, ó, daqui para cá aumentou, então aqui tem que diminuir. Então eu vou tirar 1, então fica 10 elevado a menos 20, tá? Então 10 elevado a menos 20 joules. Aí é joule, né, porque é menor do que 1. Então é 6,4 vezes 10 a menos 20 joule é a função trabalho para arrancar o elétron do núcleo.